dia, minhas amigas, bom dia, meus amigos. Eu sou o Saulo Monteiro e está começando mais um episódio do nosso Café com o Espiritismo. Eu quero te perguntar, tá tudo bem hoje? Porque olha, se não estiver, calma, faz parte do ciclo. Não fique mal por não estar bem. Hoje vamos entrar no primeiro capítulo do livro em análise, O Problema do Ser e do Destino. A primeira parte desta obra desenvolve a ideia do ser, quem ele é e seus caminhos progressivos. Leon Denis inicia com aquilo que é o começo de tudo, o ato de pensar. O pensamento caracteriza o humano e distingue nossa principal capacidade espiritual. Acompanhe aqui o raciocínio do autor. Uma lei rege a evolução do pensamento, como rege a evolução física dos seres e dos mundos. A compreensão do universo se desenvolve com os progressos do espírito humano. É importante, então, minha amiga, meu irmão, destacar a perspectiva espírita de Leon Denis. O pensamento não é estático. Não é alguma coisa que é ou não é. Para ele, o pensar evolui, cresce, conforme as possibilidades que o ser encontra nas diversas reencarnações. Seja a resolução de problemas materiais, que desenvolve suas ideias práticas, seja no campo dos sentimentos, em que nos envolvendo com outros seres, aprendemos sobre as nossas emoções. Em seguida, o pensador avança em uma análise pormenorizada do quanto as diversas áreas do saber humano evoluem ao longo do tempo. A ciência, por exemplo, vê-se alargar ininterruptamente seu campo de exploração. Todos os dias, ela descobre, com a ajuda de seus poderosos instrumentos de observação e análise, novos aspectos da matéria, da força e da vida. Apesar de o progresso material não ser o único e nem o principal para medirmos o avanço da humanidade, nós não podemos negar o fato de que nos últimos 200 anos alcançamos muitas façanhas no que tange às descobertas e invenções, que aliás melhoraram muito a vida humana sobre a Terra. Vacinas, avanços sanitários e cuidados hospitalares se destacam como os que mais vêm modificando a paisagem por aqui. Mas o que dizemos sobre a ciência podemos dizer igualmente das filosofias e das religiões. Eis porque as crenças e os conhecimentos de uma época ou de um ambiente parecem, para o tempo e para o meio em que reinam, a representação da verdade, tal qual os homens daquela época podem apreendê-la e compreendê-la, até que o desenvolvimento de faculdades e de consciências os torne aptos a perceber de uma forma mais elevada uma radiação mais intensa daquela verdade. E realmente precisamos reconhecer que as concepções humanas que procuram explicar a vida têm avançado conforme nossas ferramentas analíticas e o nosso alcance da natureza. Tanto a filosofia quanto a religião se influenciam dos avanços do pensamento científico. E hoje são muito mais do que ontem, ou pelo menos deveria ser. Denis diz sobre isso: à medida que o pensamento amadurece, missionários de toda a ordem vêm provocar a renovação religiosa no seio das humanidades. Assistimos ao prelúdio de uma destas renovações, maior e mais profundas que as precedentes. Não são apenas os homens que ela tem como mandatários e como intérpretes, o que tornaria esta nova concepção tão precária quanto as outras. São os espíritos inspiradores, os gênios do espaço, que exercem ao mesmo tempo sua ação sobre toda a superfície do globo e em todos os domínios do pensamento. Reparem aqui, amigo e amiga, que pela ótica espírita, todo domínio do pensamento humano é influenciado pelas ações dos bons gênios da humanidade. Todos. A ação de Deus é uniforme e mediante uma lei sábia. Nós, espíritas, estamos incluídos nesse avanço lento, mas constante. No entanto, precisamos abrir mão de qualquer visão de superioridade, visto que fazemos parte de um todo chamado humanidade, sem privilégios ou distinções, somos iguais. E nessa etapa do desenvolvimento do pensamento humano, onde entra o Espiritismo então? Leon Denis responde: por seu lado experimental, ele ainda é apenas uma ciência.
Pelo objetivo de suas pesquisas, ele mergulha através das regiões invisíveis e se eleva às fontes eternas, de onde emanam toda a força e toda a vida. Desta forma, ele une o homem à potência divina e torna-se uma doutrina, uma filosofia espiritualista. Ele é, além disso, o elo que liga as duas humanidades. Através dele, os espíritos prisioneiros na carne e aqueles que dela estão libertos se chamam e correspondem. Entre eles, uma verdadeira comunhão se estabelece. Não se pode, pois, ver nele uma religião, no sentido restrito, no sentido atual da palavra. As religiões contemporâneas pedem dogmas e padres, e a doutrina nova não os comporta. Está aberta a todos os pesquisadores. Olhem agora, meu pessoal, o espírito de livre crítica, de exame e de controle preside as suas investigações. Você já pensou que talvez a doutrina espírita não seja sinônimo de espiritismo? Leon Denis propõe que a doutrina é o conhecimento vindo do alto, e espiritismo é o que os homens fazem dele. Sendo o espiritismo um produto humano que varia em sua prática conforme a época, a história e a geografia de cada lugar, fiquemos atentos e atentas, porque se você tem conhecido um espiritismo que, por algum motivo humano, não favorece o espírito de livre crítica, de exame e controle, tem algo errado com ele, e pode ser que ele nem seja doutrina espírita. Um forte abraço e até o próximo Café com o Espiritismo.